Meus amados irmãos, a paz do Senhor, aqui estamos para fazer a nossa leitura diária, e a nossa leitura diária de segunda-feira está em Apocalipse, capítulo número 2, versículo 12. A nossa leitura diária é com base na nossa lição de Escola Bíblica Dominical, do nosso quarto trimestre, que tem por título As 7 Cartas do Apocalipse. O título da nossa leitura está assim: Aquele que tem a espada. E veja que essa carta, como sabemos, foi dirigida ao anjo da igreja em Pérgamos, dizendo para ele que é aquele que tem a espada de 2 gumes, dizendo que a espada corta para lá e corta para cá. Mas nós temos aqui, quem leu a lição de número 3, vai ver que nós trouxemos uma pequena definição acerca da espada, porque a espada tem alguns uso simbólico na Bíblia, não é isso? Há muito uso simbólico na Bíblia da palavra espada. Então, veja só, quando Cristo se identifica a Pérgamo, eu escrevi aqui acerca da sua identificação, que diz assim: desta vez Cristo é descrito como aquele que tem a espada aguda de 2 fios, porque a forma que ele se identificou a Pérgamo. A razão dessa referência à espada é vista claramente em Apocalipse, capítulo 1, versículo 16. Também tem essa referência em Apocalipse 1 e 16, falando sobre a descrição da espada. Então, ela deve ser instrumento de julgamento contra os hereges de Pérgamo. Então, veja que a forma que Cristo se identifica como aquele que tem uma espada de 2 gumes é dizendo para a igreja de Pérgamo que essa espada é como instrumento, essa palavra simbólica, é como instrumento de justiça contra os hereges, né? A igreja de Pérgamo. Mas essa palavra, ela não se limita apenas à igreja de Pérgamo. Então veja que a forma que Cristo se identifica com esse instrumento de justiça, que é a espada, ou esse instrumento de julgamento, serve para todos os hereges, para todos aqueles que usam a palavra de Deus de forma distorcida, de forma a enganar as pessoas, ou que usa a palavra para induzir as pessoas em caminhos errados. Às vezes, pessoa que usa a palavra para lhe favorecer, tendo uma interpretação errada do texto ou do versículo, para que venha passar a mão, do cima do seu erro, para querer agora lhe proteger pela uma interpretação errada. Isso é uma heresia. Observe que, como eu falei, a palavra espada, há muitos usos simbólicos na Bíblia sobre a palavra espada, como, por exemplo, a espada era um instrumento de justiça divina. Isso está em Ezequiel, capítulo 21, versículo 3. A palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Então veja que a palavra de Deus é tão poderosa, tão penetrante, que ela é bem mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Isso está em Hebreus 4:12. Ela é muito mais penetrante, como diz aqui. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é parte do armamento do cristão na luta contra o mal. Efésios 6:17. Então a palavra de Deus, como podemos entender aqui, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é parte do armamento do cristão na luta contra o mal. Então, falando sobre as armaduras de Deus, lá em Efésios 6, essa espada é parte do nosso armamento espiritual. Então, essa espada, que é a palavra de Deus, é pela qual somos instruídos, a andar em conformidade com a vontade de Deus. Somos instruídos de como combater o mal, de como lutar contra o mal, porque a palavra de Deus vai nos instruir que não é contra a carne, não é contra o sangue que estamos lutando, mas a nossa luta é espiritual. A nossa luta é contra as hostes do maligno. Então, nós temos que estar amparado e protegido por esta palavra, pelo dono da palavra, que nos instrui, que nos ensina, que nos capacita, que nos orienta,
que guia, que nos guia, então que nos dá sabedoria, que abre o nosso entendimento. Então precisamos estar com esse armamento, com essa espada. Só conseguimos vencer, né, as nossas batalhas e pelejas se tivermos verdadeiramente enquadrado, né, com essa palavra que é a espada do Espírito Santo. Que Deus o abençoe e fale melhor ao seu coração.